paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, que é gloriosa, que é digna de toda honra, toda adoração. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando o livro de Esther, esse livro que é lindo, que nos mostra a grandeza, a fidelidade, o poder de Deus na vida de Esther e Mardoqueu. Tem uma atitude, que eu possa ter atitude de adorador, de adoradora, de ficar na porta e o milagre chega. Vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos hoje no capítulo 4 de Esther, de 1 ao 17. O título é: Tem uma atitude de fé na hora da dor. Às vezes a gente não vê nada, só vê dor, só vê tristeza, só vê medo. Tem uma atitude de fé? Às vezes você não olha assim e diz, não tem mais saída. Tenha uma atitude de fé, porque Deus traz à existência o que não existe, e o que não é, Ele faz ser. Eu amo essa mensagem da palavra de Deus. Ele faz. Na hora da dor a gente chora, a gente tem medo, é natural, mas temos que ter uma atitude de fé, porque na atitude de fé Deus faz. Vamos ver a hora da dor aqui? A consternação dos judeus. Você já pensou a dor diante do que Amã fez, mas Deus vê todas as coisas. Tem algum Amã na sua vida, lhe perturbando, maquinando? Tenha uma atitude de fé e deixa ele com Deus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amarguro clamor. A Bíblia diz que quando Mardoqueu soube de tudo, ele clamou. O que foi que ele soube tudo? Aquelas leis que Amã fez ontem, e disse ao rei que tinha um povo que não honrava o rei, e o rei deu o anel para ele carimbar, e ele fez uma lei para que todo o povo fosse morto, e tudo do povo fosse saqueado. Mas aqui diz que quando Mardoqueu soube de tudo, ele rasgou suas vestes, como humilhação, e clamou com grande e amarguro clamou. Duas vezes repete o clamor. Na hora da dor, é hora de clamar, não é hora de cruzar os braços, não. É hora de lutar, de adorar ao Senhor. Chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestia de saco podia entrar pelas portas do rei. Mas Mardoqueu aqui, ele fez uma coisa interessante, ele chegou à porta do rei. Isso aqui simboliza o meu rei e o teu rei, que é o Senhor dos senhores, que é o Deus dos céus e da terra. Como a porta do rei? De joelho. Quando a gente está de joelho clamando, a oração está indo direto para a porta e entrando no trono da graça. E foi o que ele fez. E é o que eu e você tem que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. Muitas estavam deitados em saco e cinza. Aqui diz que tinha grande luto, mas também tinha jejum e choro. A hora do medo é a hora de jejuar. Chora, mas jejua. Chora, mas louva. Chora, mas lê a palavra. Chora, mas tem fé. Chora, mas está na porta, igual Mardoqueu. Chora, mas aguarda o agir do grande Deus. Aleluia. Porque milagre é nessas horas. Quando não tem solução, é a hora que o nosso grande rei chega com a solução. Então vieram as servas de Esther e os camareiros e fizeram saber do que a rainha muito se doeu. Mandou roupas para vestir a Mardoqueu e retirar-lhe o pano de saco, porém ele não os aceitou. Quando o povo foi, as funcionárias de Esther contar tudo o que estava acontecendo, aparentemente com Mardoqueu, as vestes rasgadas, ela mandou roupa. Mas Esther precisava de uma notícia mais séria.
Essa notícia mais séria é a verdade. E muitas vezes nós não temos um Esther, mas nós temos a oração, que chega direto no trono. Porque Esther é humana, mas o nosso Deus, ele age de forma incrível. Ele age no sobrenatural. Rasgue suas vestes com louvor, com clamor, com adoração. Porque lá na porta do rei, a oração já entrou e o rei está recebendo. Então Esther chamou Atar, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe a ordem para ir a Mardoqueu para saber o que era aquilo e por quê. Diante de toda a situação das roupas rasgadas, Esther queria saber o porquê. Às vezes, a atitude de um humano chama a atenção de outro. A atitude de Mardoqueu chamou a atenção de Esther quando ela soube. E o Senhor quer ver a tua e a minha atitude. Você já pensou chamar a atitude do grande, a atenção do grande? E a gente só chama a atenção do Senhor quando a gente está em comunhão com Ele, quando a gente está em adoração com Ele, quando tudo dá errado, mas a gente tem fé. Aí a gente chama a atenção do Mestre para nós. A gente chama porque Ele disse que sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele quer minha e sua atitude de fé onde não tem mais jeito. Porque milagres chegam onde não tem jeito. Mas a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. E só se chama a atitude do Senhor, a sua atenção, com louvor, com clamor. Quando não tem saída, Ele, eu vou honrar meu servo. E saindo Atar, Mardoqueu, para a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para destruí-los. Ali a notícia foi para Esther. Com certeza, uma notícia triste, assustadora. Mas com o Senhor não tem notícia triste. Veja, porque tudo que acontece conosco, Ele já sabe, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas Ele quer que a gente clame. Ele quer que a gente tenha atitude de servos e de serva, de contar os detalhes a Ele e pedir socorro. Porque Josafá, quando recebeu aquela carta de afronta, Senaqueribe, ele levou para o altar do Senhor. E é essas situações que a gente leva para o Mestre. Glória a Deus. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para o destruir, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Aqui Mardoqueu mandou a cópia da lei e pediu para que ela fosse à presença do rei, para suplicar pelaquela situação. A presença do rei é o Rei dos Reis. O que o Senhor quer é que a gente esteja na presença dele. O que o Senhor quer é que a gente suplique. O que o Senhor quer é que a gente adore. E o que o Senhor quer é que a gente fique na porta, aguardando o milagre, porque Ele faz. Veio, pois, Atar e fez saber a Esther a palavra de Mardoqueu. Então falou Esther a Atar, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que todo homem ou mulher que chega ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo e se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não tenho sido chamado para ir ao rei. Esther mandou só a Mardoqueu dizer, né? A tradição da época, como era a situação. Se ela fosse sem o rei ser chamado, se ele jogasse o cetro para ela, tudo bem, senão era sentença de morte. Existem momentos que a gente não tem que olhar a circunstância. Existe momento que a gente não tem que olhar a dificuldade, o impossível, não. A gente tem que ir à presença do rei. A gente, quando mostra a circunstância que não tem jeito, inconscientemente, eu e você está dizendo que Deus não é capaz. Veja que coisa séria. Deus é capaz de todas as coisas. Não tem limite, não tem impossível para Deus.
Esther só mostrou a dificuldade. Não mostre a dificuldade. Vá à presença do rei, sabendo o que ele faz. Fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que este respondesse a Esther: não imagine no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Mardoqueu também foi determinado para mandar essa palavra para a rainha. Eu e você tem que ter ousadia, com seriedade, com prudência, mas tem que agir com determinação. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Ele disse, olha, mesmo que tu te cale, mas tem livramento da parte para os judeus. Tem livramento para mim e para a tua vida. Não olhe para a circunstância, não. Porque Jesus faz. Ele está dando livramento, fazendo coisas tremendas. Glória a Deus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para se tal tempo como este, chegaste a este reino. Ele disse, olha, não pensa que diante de ti, mesmo tu sendo rainha, vai ter livramento para nós. Ele foi ousado, ele foi determinado. Mas ele também lembrou a ela, será que não foi para essa situação que Deus te colocou aí? Porque o Senhor sabe o dia de amanhã. Lá em João 13,7, quando ele lavou os pés dos discípulos, Jesus disse, o que eu faço hoje, tu só saberás amanhã. Então o Senhor já vê no escuro, ele conhece o nosso futuro. Então tem coisas que ele está trabalhando e a gente se assusta, mas já é para nos dar livramento no futuro, já é para nos abençoar, já é para ter vitória. Então vamos adorar a Deus com prudência e entender que o que a gente não está entendendo hoje, tem milagre de Deus amanhã. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu, vai ajunta todos os judeus que se acharem em Cisã e jejue por mim, e não coma nem beba por 3 dias. Veja que ela foi sábia espiritual. Ela já mudou a situação. Ela disse, vai, junta o povo e jejua por mim 3 dias. Às vezes é necessário primeiro a gente jejuar por nós. Porque a situação é tão difícil que a gente tem que orar e jejuar por nós, para a gente se fortalecer diante de Deus. Ore e jejue com Efésios 6, do 10 ao 20, que é as armaduras de Deus, se revista do poder de Deus, para depois batalhar na presença do Senhor. Existem situações que eu e você primeiro tem que estar firme, cheia da graça de Deus. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, perecer. Ela disse, eu e minhas servas também vamos jejuar. Você entendeu a importância de você, quem está com você, jejuar? Porque até as servas de Esther, ela botou para jejuar. Aí ela foi determinada, ela disse, se eu tiver de ficar viva, ficarei. Se for para morrer, eu morrerei. Mas eu vou agir. Vamos ser determinada, vamos ter posição de serva, vamos ter posicionamento, porque o Senhor diz o quê? Diga aos covardes que volte. E eu e você não somos covardes, nós somos filha do Altíssimo. E para terminar o 17, então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Ali já mudou de história. Ali já teve uma estratégia do céu. Ali já começou uma atitude de servo e de serva do Senhor. Então, diante da situação, não murmure. Diante da situação, não olhe para o impedimento. Diante da situação, se revista com o poder de Deus. Com oração, jejum, leitura da palavra. E Deus vai te dar o posicionamento certo. E Deus vai te dar a orientação certa. E a vitória é tua, pelo sangue de Jesus. Amanhã continuaremos essa história linda. Lembre-se, tenha uma atitude de fé na hora da dor. Foi o que o Esther e Mardoqueu teve. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.